que será que as pessoas estudam tanto tempo para um concurso e depois reprovam? Por que será que candidatos que estão acertando mais de 80, 90% cometem erros básicos e reprovam no concurso? Quais são esses erros que poderiam ser evitados e ter levado o candidato à aprovação? Eu sou Andréa Stanger, mentora de concursos públicos com foco em concurso da Polícia Federal, e neste vídeo eu vou te mostrar qual é o grande vilão que leva candidatos super preparados à reprovação. Vamos lá? Eu fui perita da Polícia Federal por 16 anos e antes mesmo de me tornar perita da Polícia Federal, eu era professora universitária. E neste mundo de concurso público, eu verifiquei vários erros que as pessoas cometem que levaram elas à reprovação. Exemplos de situações que acontecem antes da prova. Por exemplo, uma briga em família, né? Teve a discussão em família, alguma discussão com um amigo, no ambiente de trabalho, o trânsito que estava caótico, algo que saiu do controle da pessoa, ansiedade. A pessoa não sabe que amanhã é a prova do concurso, não dorme direito, não se alimenta direito, ou faz coisas que não devia, ou coisas que não está acostumada. Come alguma coisa porque está ansiosa, algum alimento que não está acostumado. Cai a chuva, ou tá seco, ou tá quente, ou tá frio, a briga no vizinho. Enfim, são todos os tipos de situações que podem levar a pessoa à reprovação. Isso eu tô falando antes da prova. Agora vamos imaginar, chegou o dia da prova, a pessoa foi pegar o Uber, pegou o carro, atrasou, não achou lugar para estacionar, teve algum imprevisto no trânsito, esqueceu algo, por exemplo, a caneta. A caneta era para levar a caneta marca X, transparente, na cor azul, na cor preta, ela levou outra cor. Algum contratempo qualquer que aconteceu no meio do caminho. Na hora de fazer a prova, faltou atenção, era para responder a questão A, ela respondeu a questão B, onde era o espaço de uma, ela respondeu outra, marcou o gabarito errado e se desestruturou, deu uma dor de barriga, barulho na sala, alguém ali do lado comendo um biscoitinho, salgadinho, ficar nervoso, o barulho da caneta do vizinho, a pressão do tempo, o tempo tá acabando, ai meu Deus, não vai dar tempo. Tudo isso são situações que podem acontecer na véspera e que pode acontecer no dia da prova. O que essas situações têm em comum, né? Elas de alguma forma conseguiram fazer com que a pessoa se desestabilizasse, ou seja, atacou o psicológico da pessoa, né? Gente, e esse psicológico é tão sério que ele pode fazer com que a pessoa tenha um apagão. Aquele conteúdo que ela sabia demais, chega na hora da prova, some, desaparece, o famoso branco, não é isso? Você foi lá fazer a prova na época da escola, ficou ansioso, ficou nervoso, chegou na hora, deu branco, não lembrava mais nada. Outro ponto que causa danos na parte psicológica é justamente a ansiedade, esse nervosismo. Isso leva à falta de atenção, à dispersão, faz com que a pessoa cometa erros bestas, né? Tira a pessoa do centro. Veja só, a pessoa estudou, teve os melhores materiais, se preparou, só que cuidou de estudar o conteúdo objetivo, de cuidar das questões cursivas, treinou para a prova física, para o TAF se tem a prova, mas não se preparou psicologicamente para fazer a prova, tá? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, gente. Quando eu fui fazer o concurso da Polícia Federal, eu cheguei na sala e tinha vários alunos, meus alunos que estavam lá fazendo a prova. E muitos falavam, professora, vai embora, o que você está fazendo aqui? Né? Veja que eu tinha uma pressão psicológica, porque era o seguinte, qual que era o meu pensamento? Se eu for mal, os alunos vão julgar a minha ação dentro da sala de aula, né? Que ele vai falar assim, eu fui melhor que a Andréa, tá? Eu tinha uma pressão ali também, porque querendo ou não, você na posição de professor, você não pode ir pior que o aluno, né? Claro, pode, né? Mas assim, não seria legal em termos profissionais. Um outro ponto também que é muito comum em concurso
Eu não sei se você viu minha história, mas se você não viu, ela tá aqui no YouTube, que eu fui fazer o concurso só para saber como era fazer a prova. Eu não tinha estudado, né? E eu estava dando aula num cursinho preparatório para concurso. Eu falei, vou fazer a prova para saber como que é a experiência de fazer uma prova, né? Então esse foi o meu intuito de fazer o concurso da Polícia Federal, só tinha uma vaga e lá fui eu fazer a prova. E aí o que aconteceu? No dia da prova, eu lembro até hoje, era uma sala lotada, eram todos candidatos ali da área de perícia, e eu sentei na última carteira da sala, no cantinho assim, na parede, aqui era a parede, eu era a última da fileira. E os candidatos à minha frente, eles estavam conversando antes de iniciar a prova, né? E aí um deles falou pro outro, olha, faz 1 ano que eu parei de trabalhar, eu só tô estudando para esse concurso. E eu lá com a minha mente, eu trabalho manhã, tarde e noite em três locais diferentes. Eu não estudei. Falei, meu Deus do céu, já reprovei, né? Porque óbvio que a vaga é dele, né? O cara tá 1 ano estudando pro concurso. Aí o outro falava, não, eu tô muito bem. Eu tô acertando ali na faixa de 70%, 80% das questões que eu faço. Eu tô super bem, esse concurso é meu. E todas essas conversas acontecendo ali naquele ambiente. Primeira coisa, tô num ambiente que não é conhecido meu, é um ambiente de fazer prova, que por si só já tem a pressão. Tô num ambiente onde tem pessoas conhecidas e querendo ou não, você fica com aquela sensação de que eu não posso dar mau exemplo. Tem ali pessoas que vieram de todos os estados, que foram de todos os estados fazer a prova lá no Acre, eu morava no Acre. Então, pessoas que estavam acostumadas com concurso público, que já tinham feito vários outros concursos públicos que estavam ali fazendo. Então, assim, o ambiente era todo desfavorável para mim. Então, assim, se eu tivesse me abalado psicologicamente, o que eu deveria ter feito? Ter saído dali na hora, inventado uma desculpa e ter ido embora, correto? Mas não, gente, eu falei assim, olha, tô aqui mesmo, vou fazer a prova para ver como que é. Eu fiz a prova em 1 hora e pouco, inclusive a discursiva, né? Chutei um monte de coisas, né? E aí depois, se você for meu aluno, você vai ver que tem um fundamento, né? Não foi um chute aleatório. Mas, de uma forma geral, eu estava muito tranquila, porque assim, eu já tinha meu emprego, né? Eu já era concursada da universidade, eu já dava aula em outras faculdades, trabalhava na prefeitura, eu tinha vários empregos, estava ali fazendo o concurso para ver como que era. Então, assim, do ponto de vista psicológico, eu estava tranquila. Fiz a prova, liguei o foda-se para todos aqueles comentários que estavam ali para as pessoas. Falar, se o aluno quiser zoar, se eu reprovar, se eu for ruim, e o aluno quiser zoar, ok, eu vou levar na brincadeira, né? Fiz o que estava ao meu alcance, fiz toda a prova. E aí, qual que foi a situação, gente? Eu queria levar a prova para casa para ver como eu me saí. Eu queria levar o caderno. E não podia sair antes de 1 hora. Então, eu tinha que esperar até dar 1 hora, acho que era isso, antes do final da prova, para poder sair com a prova. O que eu fiz? Dormi. Deitei e dormi. Então, naquele momento, eu apaguei. Eu estava muito cansada porque eu trabalhava demais. Deitei, acordei com marca na cara de tanto ter dormido. Qual um outro ponto favorável nisso? Eu não sofri por algo que eu não fiz. Então, eu não estudei. O que eu fiz foi fazer questões. E por isso que eu insisto tanto com os meus mentorandos de que tem que fazer muitas questões, tá? Eu fiz questões e foi tudo que eu pude fazer. Então, assim, eu não estava sofrendo por algo que eu deveria ter feito e não fiz. Eu fiz o que eu poderia, né? Então, eu não tinha por que sofrer por não ter estudado, porque eu fiz o que era possível, tá? Então, eu sei que você, por exemplo, pode trabalhar o dia todo e precisa estudar de noite já cansado. Pode ser que você esteja desempregado
e aí você precisa passar no concurso, talvez você tenha uma família para sustentar, ou mesmo alguém na tua família que esteja doente, né? Ou você também pode ter a pressão de pessoas que estão ali lhe julgando. Então fala assim, poxa, por que você não está estudando? Você está estudando, mas não está sendo aprovado, você está batendo na trave. Então tem toda aquela pressão. Se cada vez que você vai fazer um concurso, você conta para as pessoas, elas começam a cobrar. E aí, como que você foi? Isso pode ser ruim do aspecto psicológico, porque você tem não só a tua cobrança, mas também a cobrança das outras pessoas, né? Pode ser também que o teu parceiro, a sua esposa, o seu esposo, ele ache que é melhor você deixar para lá esse negócio de concurso público. Falar assim, deixa de lado isso aí, arruma um emprego de carteira assinada, né? Ó, você tá aqui estudando tanto tempo, não tá sendo aprovado. Então, você tem também essa cobrança externa, né? Às vezes você vai bater ali na trave, né? E fala assim, poxa, se eu tivesse acertado mais uma questão, se eu tivesse acertado mais duas, né? Então, assim, esse bater na trave, ele é também terrível. E um outro ponto que é muito ruim também é quando você faz a prova e você é reprovado, né? Você fica se achando o cocô do cavalo bandido, tá? Então, assim, tudo isso pode ser muito prejudicial e não tem nada a ver com técnica de estudo, não tem nada a ver com você ter o melhor material, nada disso tem a ver com a parte psicológica, né? Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas também que elas falam assim, eu estudo há X anos, tá? Eu tô estudando, mas eu nem sei se vai abrir vaga, como é o caso da perícia da Polícia Federal, né? Porque muitas vezes você tá estudando para uma da área da perícia e não vai vir a vaga, tá? Então, assim, tudo isso são situações que realmente elas abalam, tá? Porque olha só, qual que é a grande questão? O difícil é você manter a motivação lá em cima. Porque assim, as pessoas começam muito animadas na segunda-feira para tudo, né? Na dieta. Na segunda-feira eu começo a dieta. Não, na segunda-feira eu começo a academia. Na segunda-feira eu vou começar a estudar. Então, assim, na segunda-feira é o dia top da motivação, né? Quando chega na sexta, as pessoas já começam com cansaço, com outras coisas mais, e a dificuldade é justamente você manter essa motivação a semana toda, ou mesmo por semanas ou meses seguidos, né? Tá? Então, assim, ou mesmo você faz a dieta o mês todinho, quando você vai lá na balança, emagreceu 100 gramas, né? Quem nunca, né? Então, assim, todas essas questões, elas atacam muito no teu psicológico, tá? E aí você tem outras questões. Então, por exemplo, assim, são muitos candidatos, André, sei lá, teve milhares de candidatos inscritos para esse concurso. Começa assim, vamos imaginar que são 100 candidatos por vaga, 500, 1000, não interessa, tá? X deles, 10 deles, 20 deles vão chegar atrasados. Uns 20, 15 não vão fazer a prova porque, sei lá, ou por vários motivos. Outros 5, 10 não se prepararam para aquela prova. Mais 5, sei lá, tiveram dor de barriga, outro teve dor de cabeça, outro teve enxaqueca. 5, 2, 3, enfim, errou na hora de preencher o gabarito. Mais 10 zeraram em algum ponto da prova. O outro lá até passou, mas ele não vai passar no TAF. Um brigou com a esposa, um ficou doente, um morreu. Por que não? Né? Então, assim, quando você pensar em quantos candidatos são, só lembre que você precisa de quantas vagas? Uma única vaga. E no final das contas é você contra você mesmo. Não tem concorrência. A concorrência é você mesmo. Então, assim, tira da cabeça essas ideias, tá? Dica importante para você que está estudando para concurso: não fale para as pessoas que você está estudando, porque vai ter cobrança. E você já está estudando e ainda você já está se cobrando e ainda vai ter cobrança da família. Eles me amam, só querem saber como eu estou. Sim, mas isso psicologicamente falando é muito ruim, tá? Porque assim, você vai falar assim, poxa, eles estão falando ali que eu estou estudando e não estou tendo resultado, tá? Os amigos
vão te chamar para balada. E se você falar que você tá estudando, aí, ó, bestão, ó, não sei o que, tá? Então, assim, vai rolar uma inveja, vai rolar inveja das pessoas que gostariam de ter a coragem que você tá tendo para estudar para esse concurso, tá? No trabalho também não conte, porque assim, eu já tive experiências de mentorandos que estavam trabalhando numa determinada empresa, falaram que estavam estudando para o concurso, e aí o que aconteceu? Na primeira oportunidade que a empresa precisava demitir alguém, demitiu aquela pessoa que estava estudando para o concurso, porque de toda forma ele ia sair, né? Então pode ter perseguição, pode te dar trabalho a mais para você não poder estudar. Veja, a gente não está falando de um conto de fadas, né? A gente tá falando do mundo real, tá? E você contar para desconhecidos, né? Pro cara do Uber, enfim, as pessoas realmente não têm interesse. Então, assim, mantenha essa informação para você, mantenha essa informação para quem interessa, que é você e você mesmo, tá? Você quer passar? Então vamos lá, estude, né? Estude realmente, tenha um compromisso como se fosse um trabalho. Eu vou estudar pelo menos 1 hora por dia, eu vou estudar 2 horas por dia, tá? Faça tudo que tiver a seu alcance. Não venha com desculpas, você tá querendo enganar quem, né? Então, eu tenho vários mentorandos e até tinha uma época que eu pedia assim, ó, você vai cobrar, você vai me dizer todo dia o que você tá fazendo. E aí, eu via que muitas vezes eles falavam qualquer coisa só porque eu tava pedindo, mas estão enganando quem, né? Então, assim, faça, tenha o compromisso com você mesmo, que é a pessoa mais importante, e faça tudo o que tiver a seu alcance. Dê o seu melhor. Se é um concurso policial, estude, faça preparo físico, né, para o TAF, prepare-se para as discursivas, tá bem? Faça tudo que você puder, dê o seu melhor. Faça simulados, simulados são importantíssimos e tem até uma forma certa de fazer o simulado. Se você quiser, inclusive, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só de como fazer simulado da forma correta, tá bem? E um outro ponto importantíssimo é você se parabenizar. Então, assim, todos os dias você vai se dar os parabéns e dizer assim, muito bem, você fez isso, né? Meça isso, né? Meça quantas questões você fez, quantas horas você estudou, porque isso vai te dando um gás. Um pouquinho todo dia vai ter o resultado, tá bem? Então, assim, se parabenize. E eu realmente acredito que o fator psicológico é o grande fator de aprovação, né? Não só pela minha história, porque como eu contei para vocês aí, eu apesar de estar tudo contra, né, eu consegui manter o meu psicológico tranquilo, né? Mas também pelo que eu vejo com os meus alunos, né? Não é só estudar o melhor conteúdo, não é só você medir o desempenho para ver os avanços, mas principalmente manter o psicológico em dia. Tanto é que eu já tive mentorandos que estavam acertando muito bem, mas daí aconteceu um problema de saúde na família, uma demissão, algum fator que saiu ali do controle e isso acabou atrapalhando o concurso. Da mesma forma que eu vi já outros que estavam com situações difíceis, mas que não deixaram não foram atingidos por essa situação na hora da prova, tanto que foram aprovados em 1, 2, 3, 4 concursos. Então, é importante disso, tá? Veja, eu tento manter o psicológico dos meus mentorandos em dia, seja mandando vídeo motivacional, seja falando ali de uma mensagem diária para elevar as pessoas, tá bem? Mas eu também tenho uma mentoria onde eu trabalho toda a parte de conteúdo, porque às vezes conteúdo, organização, planejamento, exemplos de situações que eu já tive. O mentorando que estava chegando em casa, a família pedindo atenção, filho pequeno, tal. O que eu fiz ali com ajuste com ele? A gente mudou a hora de estudo dele, né? Então, assim, a importância de ter alguém ali com o olhar de fora que te ajude a enxergar aquela situação, porque às vezes você está tão envolvido naquilo que você não tem como enxergar a situação. Sempre alguém de fora consegue ver o melhor, né? E eu tenho essa mentoria que trabalha com essa parte, também com a questão emocional e psicológica dos meus mentorandos, tá certo? Eu entendo que assim como você treina para fazer uma prova, assim como você treina para fazer a parte física, você também tem que treinar o seu psicológico,
tá? Então, porque assim, ó, e isso é importante porque ele influencia na parte física também. Eu já vi pessoas que estavam com a parte física perfeita, né, assim, atingindo os melhores índices de corrida, salto, barra, natação, e chegou lá na hora, foram derrotadas pelo fator psicológico, né? Quantas vezes a gente assiste provas de corrida, né, que a pessoa tá lá se arrastando, mas não desiste, né? Da mesma forma, às vezes a pessoa super preparada para no meio. Então, assim, se eu puder te dar um conselho, prepare-se, fortaleça psicologicamente, tá bom? Já imagina você lá no seu cargo, você lá vestindo a sua farda, você já trabalhando seu contra-cheque. Tem várias formas de manter essa motivação em dia, tá bom? Inclusive, eu sugiro que você assista um vídeo aqui que eu gravei, onde eu falo desse terrorismo que certas pessoas fazem a respeito do concurso. São vídeos que, ao invés de ajudar as pessoas, eles acabam atrapalhando. Vou deixar o link na descrição para você poder assistir. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou, me conta, me fale, deixa os comentários, eu vou adorar saber, tá certo? E olha, não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar seu like e ativar as notificações para receber outros vídeos como esse. Eu sou a Andréa Stanger e eu quero ver você conquistando a sua aprovação. Um grande abraço, tchau, tchau!